Pai do Senhor, meus irmãos, quero trazer aqui uma reflexão para a tua vida. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 32. Vamos falar sobre Davi, um personagem bem conhecido. E o texto diz assim, do versículo 32, na NVT, diz assim: Davi disse a Saul: Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: Tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. E se o animal me atacar, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. O interessante desse texto é que Davi está precisando mostrar para o rei Saul o currículo que ele tem no campo. E o que eu quero falar hoje é justamente sobre isso. Davi foi treinado no campo para ser vencedor em uma batalha. Muitas das vezes Deus vai te treinar em um local onde ninguém está vendo, para você estar apto para fazer aquilo que precisa ser feito no local onde todos acham que você não tem capacidade para executar. Então, analise comigo aqui. O campo é o lugar onde Deus trata a identidade antes da visibilidade. Davi já havia sido ungido em 1 Samuel, no capítulo 16, mas ninguém o chamou de rei. Interessante que Davi é ungido, mas continua sendo pastor de ovelhas. Ele não senta no trono quando a unção vem sobre a sua cabeça através da vida de Samuel. Ele voltou para o campo com uma palavra sobre a cabeça e silêncio ao redor. Ele tinha a unção de rei, mas ainda não exercia a função de rei. Ele estava ainda fazendo a sua função de pastor. Isso aqui revela algo profundo. Deus fala quem você é antes que o mundo te conheça. Então Deus fala quem você é antes do mundo conhecer quem você é de verdade. Então Deus vai revelar isso. O perigo não é ser reconhecido, é querer provar para os outros aquilo que Deus já te falou. Tem tanta gente que Deus separou para uma grande obra, mas você está preocupado em provar para os outros o que você é e quem Deus colocou você para ser. E você não precisa provar nada para ninguém. Você tem que entender que aquilo que Deus disse que você é o suficiente. Então, querer provar para os outros aquilo que Deus já falou é um perigo. O campo mata a necessidade da aprovação humana. Por que que Davi foi treinado do campo? Porque o campo vai matar a necessidade da aprovação humana. Porque no campo, quem te aprova é Deus, não é os homens. É Deus que te treina no campo e é Deus que te aprova no campo. E isso é interessante. Outra coisa sobre o campo. O campo desenvolve discernimento espiritual, não só habilidade natural. Quando Davi enfrentou o leão e o urso, não foi só coragem, foi sensibilidade espiritual. Ele não era apenas um pastor, era alguém que percebia quando o perigo vinha, porque o pastor ele tem esse senso, né? Como ele lida com as ovelhas. E a ovelha é um animal que não tem defesa, é o pastor que vai proteger as ovelhas dos inimigos, dos predadores. Então ele tem essa sensibilidade quando o perigo está vindo. Então é ele que luta em favor das ovelhas. Isso aponta para um nível mais profundo. O campo treina os seus olhos espirituais, afina sua percepção e ensina a ouvir Deus no silêncio. Então, no campo, Deus treina Davi no campo, porque no campo não tem opiniões alheias. No campo, Davi tinha que ouvir a voz de Deus e não a voz dos homens. Ninguém ia atrapalhar o preparo, o treino sobre a vida de Davi. Quem não aprende a discernir no secreto será confundido no público. Por isso que Deus leva você para locais que parecem isolados. É Deus trabalhando no secreto para você não ser confundido no público.
Agora tem uma outra visão aqui que eu achei interessante. O campo é a escola de guerra invisível. Existe uma guerra que ninguém vê. No campo, Davi lutava contra o medo, contra a solidão, contra pensamentos e contra o abandono familiar. Lembrando que quando Samuel foi ungir, nem chamaram Davi, justamente porque ninguém acreditava nele. E aí está um ponto que eu queria chegar. Quando ninguém acreditar em você, fique despreocupado, porque Deus acredita na chamada que ninguém acredita. Então Deus acreditou em Davi quando a família quis excluir, tirar ele de uma trajetória que só Deus poderia preparar. E aqui é interessante porque o campo é onde Deus cura rejeições ocultas, porque alguém ferido não pode governar com justiça. Então Deus estava tratando Davi no campo para que ele pudesse governar com justiça depois. Ninguém sobe a um local tão alto como Davi subiu sem ser tratado no secreto. Então Deus ele trata no secreto para te usar em público. Deus não levanta reis feridos, ele primeiro os trata. Então Deus não vai levantar homens feridos, ele vai tratar para depois levantar. Então, se você está vivendo uma vida que parece que está no anonimato, que ninguém te enxerga, que ninguém te vê, Deus está te tratando. Outro ponto aqui, o campo transforma dor em adoração. Foi no campo que nasceram os salmos. Davi não cantava porque estava bem. Ele cantava porque aprendeu a transformar a dor em presença. Então nós aprendemos que, como Deus habita no meio dos louvores, a gente não canta porque está bem. A gente canta porque transformamos a nossa dor em presença, onde Deus se manifesta e cuida nos mínimos detalhes. A harpa não era só um instrumento, era como se fosse uma terapia espiritual. A adoração era o lugar onde ele reorganizava a alma. Quem aprende a adorar na dor nunca perde Deus na guerra. Guarde isso, é muito forte. Quem aprende a adorar na dor nunca perde Deus na guerra. E aqui o outro ponto do campo. O campo é o confronto entre a promessa e o processo. Davi tinha a promessa, mas vivia uma realidade que não parecia com ela. Foi ungido a rei, né? Cuidando de ovelhas. O chamado para governar foi esquecido no pasto. E quantas das vezes a gente tem um chamado de Deus e parece que foi esquecido, parece que as coisas não funcionam, e a gente fica preocupado achando que Deus se esqueceu daquilo que prometeu. E não é. Deus está te tratando no secreto para te usar em público. E isso gera uma tensão espiritual. É exatamente aí que muitos desistem. Mas Davi permaneceu. A maturidade espiritual é permanecer fiel quando a realidade não combina com a pressa. Então você tem que permanecer fiel quando a realidade não combina com a pressa. Porque a pressa não tem nada a ver com a promessa que Deus liberou sobre a tua vida. Tem gente que tem pressa e não vive o projeto da forma que Deus determinou. Nós temos que esperar Deus nos colocar em cena no momento certo. Quando Davi chegou diante de Golias, ele não estava tentado a descobrir quem era Deus. Ele já sabia. Porque quem tem um particular com Deus no secreto, no meio da luta, no meio da adversidade, já sabe quem é o Deus que o enviou. Ninguém precisa revelar porque ele já tem essa intimidade. Porque o campo gera histórico com Deus. Deus me livrou do leão, é o que ele está falando para Saul. Deus me livrou do urso. Ou seja, a fé de Davi não era emocional, era construída. Ele tinha um relacionamento com Deus tão grande que ele viveu experiências no campo que, se fosse em público, jamais ele teria vivido. O campo é o filtro de Deus. Nem todo mundo que é ungido está pronto e nem todo chamado está maduro. O campo separa chamados verdadeiros de impulsivos. Então o campo ele vai chamar os verdadeiros de impulsivo. Tem gente que é verdadeiro, mas tem gente que é impulsivo. Ela está vivendo o impulso, não porque Deus direcionou. Então entenda isso para não viver algo que Deus não determinou ainda. Não viva por impulso. Viva conforme Deus está gerando dentro de você algo que Ele quer que você faça. E aqui a profundidade é tão grande porque profundidade de aparência e raiz de performance. O campo revela quem você é sem plateia. Tem gente que precisa de plateia para se sentir
apto para fazer alguma coisa, mas o campo revela sua identidade, sem plateia nenhuma, mostrando que você tem capacidade de fazer aquilo que Deus determinou. E aqui, para a gente finalizar, o campo não é um atraso no plano de Deus, é a parte essencial dele. Se Davi pulasse o campo, não teria autoridade espiritual e não teria intimidade e não teria história com Deus. E provavelmente não venceria Golias. Então aqui eu trago uma frase para a tua vida e para a minha vida. O campo que parece te esconder é o mesmo que está te preparando para expor a glória de Deus. Então, o campo é onde Deus trata, onde Deus ensina, onde Deus capacita para que você possa viver aquilo que Deus tem para a tua história. Então, se você está no campo, é porque Deus está te preparando para algo maior. Tem gente que quer viver algo na pressa, sem preparo. Tem gente que Deus fala que vai ser um grande pregador, ele quer sair pregando sem preparo. Tem gente que Deus fala que vai ser um grande cantor, ele quer cantar sem preparo. E Deus está dizendo, no campo eu estou trabalhando em você para que no momento certo eu possa usar você. Deus primeiro trabalha em você para depois trabalhar através de você. Então guarde isso. Se você gostou dessa reflexão, curta, deixa o seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e até o próximo vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal para que esse vídeo alcance mais pessoas. Que Deus te abençoe.